O que levou o senhor a buscar a magistratura? Por quê? Marta, olha, duas coisas. Bom, primeiro é o seguinte, eu comecei a me preocupar, Marta, de um certo tempo. Primeiro eu tinha vontade de experimentar a magistratura para saber se era necessário que eu fizesse esse teste. Certo. Será que todo O senhor foi magistrado... por curiosidade? Em parte. Em parte. Né? Porque será que você tem que ser ruim quando é magistrado? Será que você tem que ser indecente quando é magistrado? Será que você tem que ser uma pessoa Tinha um pouquinho de revolta. sem compromisso? Porque você vai encontrando esse tipo de conduta em algumas instâncias, né? Sim. Então, será que é assim? Mas eu me tornei magistrado por concurso público, entendeu? Sem proteção de ninguém. Até porque o Né? senhor... E aí vejo uma coisa curiosa. Eu notei que o meu comportamento ontem como advogado passou a ser o mesmo depois como O senhor magistrado. não mudou nada. Sempre recebendo os advogados com muita modéstia à parte, mas com muita fidalguia, com muita atenção, até colaborando às vezes em alguma coisa que eu pudesse colaborar em termos de orientação técnica da interposição de um recurso, coisa que o valha. Lutando mesmo togado pelas prerrogativas do Pois advogado, é. que eu já ouvi algumas histórias, inclusive desse nosso amigo aqui, em relação ao senhor Defendendo muito, ainda hoje defendo a obrigatoriedade do juiz de receber bem os advogados, Glória a Deus de por defender isso. bem o trabalho profissional dos advogados, de respeitar o trabalho dos advogados. Isso eu sempre fiz como juiz. Estão aí os advogados todos de Alagoas Sim. para testemunharem esse meu proceder. Eu sempre orientei muito bem os advogados, sempre dei a minha cota de colaboração ao desempenho profissional deles e sempre recebi todos eles, Marta, no meu gabinete, Sim. sem comprometer. Não tinha plaquinha Muito de bem. de receber Não. advogado, não. né, Sem doutor comprometer em nada. Advogado, favor, voltar Não. na terça. Sem comprometer em nada, O senhor inclusive nunca a minha, deixou de ser a minha advogado, independência. Diógenes? É A minha a sua independência essência. como magistrado. Recebi tantas vezes o próprio Cleto. Eu gostaria, Não significa inclusive- dizer que eu tenha dado favorável ao Cleto todas as vezes que ele me procurou. Entendeu? Mas ele sempre teve acesso e eu sempre disse a ele, porque até quando eu dava decisão contrária, eu sempre disse a ele e aos advogados, olha, recorra, quando era caso de sentença minha, nas varas em que eu atuei, Que o nas senhor não comarcas em que eu atuei. concordava com a tese, etc. E tal. Então, Mesmo você assim, o faz o senhor seguinte, orientava. você faz o seguinte, vá para o tribunal, Sim. recorra da minha decisão, quem sabe, lá são muitas cabeças Sim, reunidas um colegiado. e pode pensar diferente de mim. Lógico. E você vai surtir efeito. Agora, aqui hoje eu só penso isso que está aí. Sim. E quando era para dar favorável, que eu achava isso o maior prazer do mundo, de noticiar o advogado que dei-lhe uma decisão que favorecia os seus interesses e reclamos. Entendeu? A gente ficava Isso eu feliz até com o não, quando ele dava não. Pois é. Porque o nome dele era Pela forma suave, como recebia a era gente, né? polido, né? É. Era garantista, sobretudo. Não me parece. Primeiro, não me parece justo. E segundo, me parece estritamente abusivo o magistrado ficar marcando a oitiva de qualquer advogado, de qualquer pessoa, de qualquer parte. Terminando o dia que Não, irá os não, receber. não só o dia, Marta, mas o que eu acho pior. Eu hoje vou receber, eu tenho colegas advogados Sim. hoje, colegas eméritos como advogados da minha época, Sim. que já tiveram a oportunidade de chegar no fórum e se deparar lá com a seguinte informação do chefe de secretaria. Olha, já completou a cota. Meu Deus. Foram distribuídas hoje 10 fichas. Que horror. 5 O senhor fichas. é o 11º, não será Não, atendido. não será atendido. Meu Deus. Isso, mas isso é uma verdade. coisa que tem que ser revista pela Corregedoria, pelo Conselho Nacional de Justiça, por quem quer que seja. Não pode permanecer uma coisa dessa que é um atentado violento às prerrogativas do advogado. Eu tenho acho. um fato interessante, uma passagem nossa, que eu lutei muito para libertar um cidadão. Ele tinha 2 prisões. Tinha uma vara de entorpecente, que foi uma operação que teve, constatou que o cara não tinha participação, etc. E o juiz era o doutor Manso Neto, né? Concedeu a soltura. E tinha um que, em razão da busca e apreensão nessa operação, pegaram as armas com o sujeito, o mesmo réu, certo. o mesmo investigado, Certo. que ainda não tinha denúncia, era investigado. Sim. E pegaram as armas na casa dele e
o processo, a representação caiu para o flagrante para o doutor Diógenes. Sim. O porte de arma. E o doutor Diógenes, muito criterioso, mas vamos analisar, porque tem esse negócio aí da droga e tal. Vá vendo primeiro com o Manso lá. Se o Manso soltar ele, ou seja, se não tiver droga, ele é primário, tem condições pessoais favoráveis para responder isso em liberdade, aí a gente pode analisar isso por aqui, né? Mas eu dependo de uma decisão do juiz da droga lá. Falei, beleza. Aí corri atrás, o doutor Manso concedeu a liberdade lá, uma alvará de soltura. Aí eu fui lá, vi na sexta vara criminal, né, doutor Diógenes? Na sexta vara, o promotor, acho que é Elício Murta, concedeu um parecer favorável à soltura do meu constituinte, aí eu fui lá falar com o doutor Diógenes. Aí ele analisou e disse, olha, volta aí daqui a uns dias que eu vou dar uma olhada nisso daqui. Aí chego eu no fórum, aí ele me recebeu, disse, Carneiro, a sua decisão aí do seu cliente já está pronta. Eu vou mandar rodar o alvará de soltura. Aí eu, doutor Diógenes, o fórum nessa época funcionava até 19h30. Aí ele disse... Já no Barro Duro? Já, no Barro Duro. Aí ele disse... Aí eu falei, doutor, mas essa hora um alvará de soltura... Não vai ser Aí ele cumprido disse, hoje. meu filho, o alvará de soltura contém uma expressão que é ponha-se em liberdade incontinente. Imediatamente. Aí assinou. Aquela assinatura Uma linda, assinatura gigante. fantástica. Diógenes Tenório de Albuquerque. A gente compra um carro. Cara, dá pra você botar numa placa a assinatura desse linda. homem. É. Aí assinou e disse, Carneiro, leve o meu celular, o número do meu celular. Se alguém Não cumprir. não cumprir esta ordem hoje, mesmo pelo adiantado da hora, eu prendo a quem quer que seja, até o governador do estado. Aí saio eu, cheio de moral, pro sistema prisional, né? Quando eu chego lá, mais de 8 horas da noite, porque do fórum você pega aquele trânsito e tal, né? Aí logo o funcionário ali, o carinha que fica na cancela do sistema prisional. Aí quando eu parei o carro, baixei o farol, acendi a luz do salão, peguei meu AB, né? Aí o sujeito vem, diga aí. Já começou bem, né? Diga aí. Aí eu falei, fala, comandante. Cheio de moral ele. né? Eu vim cumprir esses 2 alvarás de soltura aqui. Só amanhã. Aí eu disse, olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem 2 alvarás aqui. Esse juiz aqui não me disse nada, que era o Manso Neto, né? Mas esse aqui, ó, dessa assinatura bonitona aqui. Cumpra-se. Ele me disse que se isso não for cumprido agora, ele prenderia até o governador do estado. Calma, doutor. Aí o sujeito falou, na hora, meu patrão. Aí abriu a cancela. Aí eu entrei. Aí chego lá no presídio. Eu já, preparado, que eu sabia que ia lá e ouvir não também. Ora, se o sujeito da cancela me deu não, você acha que o diretor do presídio não ia me dar não também? Pela hora. Mais redondo ainda. Aí quando eu cheguei lá vem o diretor do presídio, um capitão da polícia. Doutor, tudo bem? Eu disse, tudo bem, capitão. O que é? Eu disse, eu vim cumprir esses 2 alvarás de soltura aqui. Ele disse, só amanhã. Eu disse, capitão, deixa eu te dizer uma coisa. São 2 alvarás de soltura. Repetiu. Aí repeti a mesma coisa que eu disse ao carinha. Esse daqui disse que prenderia até o governador do estado. Esse não disse nada. Aí ele coçou a cabeça assim, foi pra lá, veio pra cá, demorou um tempo lá dentro. Ele disse, doutor, eu queria negociar com o senhor. Ixi. Aí eu disse, pois não, capitão, eu adoro negociar. Mas deixa eu lhe adiantar uma coisa, eu já sei, já presumo que é que o amigo quer negociar. A liberdade do meu cliente. E ela Veja não só, está. Eu não essa disponho liberdade sobre isso. não é minha. Eu não posso negociar a liberdade do meu cliente. E também não posso negociar ordem. as ordens desses juízes. É. Aí ele falou, e agora, doutor? Aí eu falei no popular, né? Pra ele entender. Capitão, como se diz no popular, eu dei os meus pulos. Agora o senhor deu os seus. Aí fiquei esperando. Ele mandou buscar um sujeito lá longe, no Benedito Bentes, que era o carinha que abria o prontuário do presídio, Nossa. para consultar se o sujeito tinha mais prisões e tal, e libertamos. Quando ele saiu, foi aquele ribuliço no presídio. Fica com esse. Não, deixa eu terminar. Não, aqui, tem muito. Foi aquele rebuliço. Ih, rapaz, o advogado aí soltou um cara essa hora, né?
E assim, sempre foi uma marca do doutor Diógenes. Dizer não de uma forma que a gente fica feliz, né? Fica E aprende, satisfeito e esse aprende. não. E no dizer sim, fazer valer essa prerrogativa. Ou Porque seja, ele o vem não do dessa Dr. Diógenes era história. pedagógico. Era pedagógico, era acolhedor. E eu posso dizer alguma Ainda coisa? tá aqui, meu filho? Quer um café tal? Aí vamos conversar tal. Veja bem, andei analisando aquele seu caso. Aí eu digo, vixe, meu Deus. Eu posso estar. Lá vem pedrada. Se eu tiver errado, me corrija. Então, o doutor Diógenes, como magistrado, nunca renunciou à sua essência de A tua advogado. câmera é aquela, filha. Doutor Diógenes, como magistrado, nunca renunciou à essência de advogado. Nunca, ele E sempre aí, enxergou a gente. Mais além, ele formou outros advogados sem nem ele perceber o que estava fazendo, né? Porque quando ele promove essa possibilidade para você, meu amigo, me permita, você é tão jovem, mais jovem que eu, inclusive, pô, peraí, o cara vai dizer, pô, eu quero esse doutor Cleto. O cara vai lá e solta à noite o outro. Alvará de soltura, ele cumpre à noite, né? Então, hoje eu não sei se tem mais... Que antes a gente levava o alvará, hoje é tudo eletrônico, né? Pois é, mas eu digo assim, ele formou alguma coisa do Cleto e assim, criminalista. claro, e essa coisa da prerrogativa, do destemor,